Fenelon, o presidente Bolsonaro voltou a endurecer o tom contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que, por liminar, determinou a suspensão ou o cancelamento, né, da posse. Ou a suspensão, não foi? Suspensão ou cancelamento? Foi. Suspensão. A suspensão da posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, escolhido pelo presidente Bolsonaro, Alexandre Ramagem. E ontem o presidente voltou a endurecer, voltou a falar que Alexandre de Moraes também foi uma indicação pessoal, porque ele era ministro da Justiça do presidente Temer, né? Esse tipo de questionamento, exatamente. O questionamento, não, ele vai julgar questões relacionadas ao próprio presidente Temer. Esse tipo de questionamento existia. Mas o que é que se argumentava? Essa indicação é uma atribuição do presidente, que é o mesmo argumento que o governo usa. Olha, a indicação do superintendente, do diretor-geral da Polícia Federal é uma atribuição do chefe do Executivo. E daí não caberia a liminar. Mas entender a liminar também como vamos dizer assim, uma decisão que lança, por isso que é a suspensão, né? Que o plenário é que vai decidir. Exatamente, a gente estava refletindo sobre isso, já que é uma medida liminar, não foi julgado mérito Sim. pelos componentes do Supremo, os 11 ministros do Supremo, é uma suspensão. E o Délio Rocha preparou para a gente lá de Brasília uma reportagem para falar mais sobre isso. Após a liminar do ministro Alexandre de Moraes, do STF, impedindo a posse do delegado Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro revogou o decreto de nomeação de Ramagem, mas não deu o caso por encerrado. Numa coletiva de imprensa ontem, em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro voltou a criticar a liminar do ministro do Supremo. E desta vez, o presidente usou um tom mais agressivo. Eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. Não engoli. Não é essa forma de tratar um chefe do Executivo que não tem uma acusação de corrupção. Para o Bolsonaro, o laço de amizade que mantém com o delegado não justifica o entendimento de Alexandre de Moraes. Não justifica a questão da impessoalidade. Como é que o senhor Alexandre de Moraes foi para o Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer. A amizade, tá, não está previsto como uma daquelas cláusulas impeditivas para alguém tomar posse. Segundo o Bolsonaro, a suspensão da posse de Ramagem quase se transformou numa crise institucional. Tirar numa canetada, desautorizar o presidente da República com uma canetada, dizendo em impessoalidade, ontem quase tivemos uma crise institucional. Quase, faltou pouco. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. Mas foi com base nos princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e do interesse público que Alexandre de Moraes deu a liminar contra a posse de Ramagem. O ministro entendeu que a nomeação do delegado representou um abuso de poder na forma de desvio de finalidade. Na sentença, o magistrado citou declarações do ex-ministro Sérgio Moro, que acusou o presidente da República de interferência política na Polícia Federal. E a decisão de Moraes foi bem recebida pelos seus pares no Supremo. O que a gente analisa que, de repente, teve uma interferência maior nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes foram as declarações dadas pelo ministro Sérgio Moro, que, aliás, vem com uma entrevista que parece ser bombástica neste final de semana na Veja. E o Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 5 dias para Sérgio Moro ser ouvido nessa investigação, e né, nesse dessas ser denúncias. ouvido, apresentar provas. Apresentar detalhes dessas provas. O celular dele deve ser periciado, assim como o da deputada Carla Zambelli também. E ainda falando um pouco sobre o presidente Bolsonaro, agora o que está na onda é saber se ele testou ou não positivo para a Covid-19. Ele vai ter um prazo agora de 24 horas, de acordo com a Justiça de São Paulo, para apresentar o resultado do exame. Eu não sei por que não foi apresentado. Aí chegaram a apresentar um relatório médico. Olha, é tão mais simples apresentar o exame em si, até em nome da transparência, em nome de uma relação aberta com a população. Embora numa rádio ontem ele tenha dito que pode ser que eu tenha pego esse vírus aí no passado, mas eu não senti nada, admitindo que pode ter sido contaminado. Pode até ter acontecido, deve ter tido o vírus, daqueles 20 casos na comitiva, boa parte ter sido a partir dele, Sim. né? Porque a reação é diferente de uma pessoa para outra. E vamos lembrar algo que ele destacou, ele é um atleta.
isso histórico pode, de atleta, exatamente. Né? Isso pode ter favorecido essa sintomatização baixa ou ausente. Mas o problema não é esse. O Exatamente. problema é que muitas vezes ele foi a público dizer que não teve a doença, que o resultado do exame deu negativo. O presidente, por inúmeras vezes, nesse período da pandemia, foi a público, teve contato com pessoas, fez aglomerações. E aí, se ele tivesse sido contaminado e tivesse saído para esses contatos no período de contágio da doença, isso é complicado. E mais ainda, ter dito que não teve, embora o atestado dissesse que teve. Aí você vem mais uma possibilidade da oposição a trazer o argumento do crime de responsabilidade.